A imaginação é uma ferramenta essencial para a criatividade, para a inovação. Para imaginarmos, é necessário que tenhamos experiências, e para isso precisamos dos nossos sentidos, que são a visão, que funciona através dos olhos que capturam a luz que incide sobre a retina, o olfato, que é a capacidade de captar odores com o sistema olfativo, o tato, o qual especialistas o dividem em quatro outros sentidos: o sistema somatosensorial, que é a identificação de texturas, a propriocepção ou sinestesia, que é o reconhecimento da localização espacial do corpo, a termocepção, que é a percepção da temperatura, e a nocicepção, que é a percepção de dor. Geralmente, associado apenas com a pele, o tato, na verdade, inclui vários órgãos diferentes, como labirinto e medulas. Outro sentido é o paladar, que é a capacidade de reconhecer os gostos de substâncias colocadas sobre a língua, e também a audição, que é a capacidade de percepcionar o som, sendo entre os sentidos o paladar e o olfato os únicos com receptores químicos. Neste trabalho, daremos ênfase para o sentido da visão. Falemos sobre a formação da imagem. Nossos olhos são como uma câmara fotográfica. Ambos têm uma abertura para a passagem de luz, uma lente e um anteparo onde a imagem é recebida e registrada. Começa no cristalino, uma única lente convergente, biconvexa, um meio transparente. Quando os raios de luz provenientes de um objeto atravessam essa lente, sofrem refração e, com isso, formam imagem real e invertida localizada exatamente sobre a retina para que ela seja nítida. Na retina, acontece a percepção da luz e das cores através dos bastonetes e dos cones. Essa percepção faz acontecer uma reação química que tem por resultado impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos contêm as informações do que estamos vendo e vão para o nervo óptico. De lá, para o cérebro, e aí, no córtex visual, há o processamento de uma inversão da imagem, fazendo com que nós vejamos o objeto na sua posição normal. Sendo assim, o nervo óptico é responsável por mandar essa imagem invertida captada nos olhos para o cérebro, e é lá que essa imagem vai ser interpretada. Mas como o cérebro armazena esse estímulo visual e reconhece os objetos? Os neurônios, na V1 e na V2, dão informações detalhadas sobre o local preciso dos limites. Os neurônios na V4 dão informações sobre a curvatura e a orientação de diversos contornos. E os neurônios do córtex temporal inferior dão informações sobre aspectos mais complexos da forma, e os neurônios superiores fornecem uma representação invariante de um conceito. Também, além disso, existem modos que o sistema visual representa objetos, como a codificação modular, que é a representação de um objeto por um módulo, uma região do cérebro que é especializada para representar uma categoria específica de objetos. Partes específicas do córtex temporal inferior e do córtex occipital, ao longo das vias visuais ventrais, são especializadas para representar objetos de categorias específicas. E também a codificação distribuída, na qual a representação de objetos por padrões de atividade de várias regiões do cérebro. Ao assistir esse vídeo, vamos entender melhor como a representação de objetos influencia na imaginação. Imagine for a second a duck teaching a French class, a ping pong match in orbit around a black hole, a dolphin balancing a pineapple. You probably haven't actually seen any of these things, but you could imagine them instantly. How does your brain produce an image of something you've never seen? That may not seem hard, but that's only because we're so used to doing it. It turns out that this is actually a complex problem that requires sophisticated coordination inside your brain. That's because to create these new, weird images, your brain takes familiar pieces and assembles them in new ways, like a collage made from fragments of photos. The brain has to juggle a sea of thousands of electrical signals, getting them all to their destination at precisely the right time. When you look at an object, thousands of neurons in your posterior cortex fire. These neurons encode various characteristics of the object: spiky, fruit, brown, green, and yellow. This synchronous firing strengthens the connections between that set of neurons, linking them together into what's known as a neuronal ensemble. In this case, the one for pineapple.
In neuroscience, this is called the Hebbian principle. Neurons that fire together, wire together. If you try to imagine a pineapple later, the whole ensemble will light up, assembling a complete mental image. Dolphins are encoded by a different neuronal ensemble. In fact, every object that you've seen is encoded by a neuronal ensemble associated with it, the neurons wired together by that synchronized firing. But this principle doesn't explain the infinite number of objects that we can conjure up in our imaginations without ever seeing them. The neuronal ensemble for a dolphin balancing a pineapple doesn't exist. So how come you can imagine it anyway? One hypothesis, called the mental synthesis theory, says that, again, timing is key. If the neuronal ensembles for the dolphin and pineapple are activated at the same time, we can perceive the two separate objects as a single image. But something in your brain has to coordinate that firing. One plausible candidate is the prefrontal cortex, which is involved in all complex cognitive functions. Prefrontal cortex neurons are connected to the posterior cortex by long, spindly cell extensions called neural fibers. The mental synthesis theory proposes that, like a puppeteer pulling the strings, the prefrontal cortex neurons send electrical signals down these neural fibers to multiple ensembles in the posterior cortex. This activates them in unison. If the neuronal ensembles are turned on at the same time, you experience the composite image just as if you'd actually seen it. This conscious, purposeful synchronization of different neuronal ensembles by the prefrontal cortex is called mental synthesis. In order for mental synthesis to work, signals would have to arrive at both neuronal ensembles at the same time. The problem is that some neurons are much farther away from the prefrontal cortex than others. If the signals traveled down both fibers at the same rate, they'd arrive out of sync. You can't change the length of the connections, but your brain, especially as it develops in childhood, does have a way to change the conduction velocity. Neural fibers are wrapped in a fatty substance called myelin. Myelin is an insulator and speeds up the electrical signals zipping down the nerve fiber. Some neural fibers have as many as 100 layers of myelin. Others only have a few. And fibers with thicker layers of myelin can conduct signals 100 times faster or more than those with thinner ones. Some scientists now think that this difference in myelination could be the key to uniform conduction time in the brain, and consequently, to our mental synthesis ability. A lot of this myelination happens in childhood, so from an early age, our vibrant imaginations may have a lot to do with building up brains whose carefully myelinated connections can craft creative symphonies throughout our lives. Antes do nascimento da neurociência, muitos achavam que a memória não serviria apenas para armazenar experiências passadas, mas também para criar imagens de acontecimentos futuros. Essas ideias ressurgiram em tempos mais modernos, quando o neurocientista Andrew Tuvin aventou a hipótese de que a habilidade de prever o futuro teve um papel decisivo na evolução da memória nos mamíferos. Pesquisadores ingleses, liderados por Eleanor Maguire, acabam de publicar um trabalho na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, demonstrando que os mesmos circuitos de neurônios ativados para lembrarmos do passado são colocados em funcionamento para construirmos imagens do futuro. Foram estudados 5 pacientes com amnésia, que haviam sofrido lesões no hipocampo, área do cérebro cuja integridade é crucial para a formação e armazenamento de memórias. Todos apresentavam muita dificuldade para formar novas memórias e para evocar acontecimentos ocorridos depois da instalação da enfermidade. 10 pessoas saudáveis, com idades e níveis educacionais semelhantes ao dos pacientes, serviram de grupo controle. Os 15 participantes foram convidados a descrever diversas experiências da vida cotidiana. Os membros do grupo controle fizeram descrições ricas em detalhes. As cores das prateleiras do supermercado, o cheiro dos bares, a disposição das garrafas no balcão, o barulho do mar, a brancura das ondas ao arrebentar, o prazer do calor da areia sobre os pés. Os portadores de amnésia, apesar de entenderem as perguntas e responderem às solicitações com coerência, fizeram descrições bem mais pobres, com menos objetos, menos detalhes sensoriais, poucos pensamentos e emoções.
As respostas indicaram que sua imaginação não era formada por cenas coerentes, mas por imagens fragmentadas. Esses achados contradizem algumas ideias clássicas da neurologia. Imagina-se que o hipocampo teria a função de codificar novas memórias, criando um corpo de informações que seria posteriormente transferido para o córtex cerebral, a massa cinzenta que recobre o cérebro, para armazenamento definitivo. Segundo essa teoria, depois de uma memória estar devidamente ancorada no córtex, a integridade do hipocampo não seria mais necessária para mantê-la ou evocá-la. Se assim fosse, os pacientes da doutora Eleanor Maguire, que apesar das lesões do hipocampo apresentavam córtex íntegro, deveriam ser capazes de evocar imagens vivas, ricas de detalhes de suas experiências vividas antes do comprometimento do hipocampo. Sua incapacidade de fazê-lo, no entanto, sugere que o hipocampo seja mais versátil do que se imaginava. É uma estrutura fundamental para programar reconstruções vivas do passado, construir cenas futuras e eventos imaginários. Tais resultados estão em harmonia com uma observação recente de Donna Eris, da Universidade de Harvard, que acaba de ser publicada na revista Neuropsychology. Um grupo de voluntários saudáveis foi submetido ao exame de ressonância magnética funcional, que permite mapear as regiões do cérebro que se encontram em funcionamento durante a realização de uma tarefa, enquanto evocavam memórias do passado e quando imaginavam experiências futuras. Em ambas as situações, o hipocampo foi ativado e os circuitos cerebrais que entravam em funcionamento eram os mesmos. Se ficar demonstrado que o hipocampo é tão importante para a formação de novas memórias quanto para os voos da imaginação, poderemos entender melhor a criatividade humana e a deterioração que ela sofre nos processos de demência que se instalam nos mais velhos. O hipocampo é uma das primeiras regiões do cérebro a mostrar sinais de esgotamento, na doença de Alzheimer e em outras demências. Essa perda funcional pode explicar por que a ideação de algumas pessoas mais velhas se torna progressivamente empobrecida, ao mesmo tempo em que a memória se esvai. O processo de imaginação, no qual simulamos eventos que poderão ocorrer ou que teriam ocorrido, tem uma organização cerebral semelhante àquela de recuperar informações da memória, ou seja, do relembrar. A simulação de eventos no processo de imaginar não utiliza uma memória específica, mas usa relações entre eventos, pessoas, objetos, etc., que se mostraram mais frequentes em nossas observações do mundo e que, portanto, estão melhor memorizadas. A partir dessa memória mais geral, que chamamos em geral de memória de protótipos ou conhecimento genérico, simulamos na memória de trabalho ou executiva eventos possíveis e os localizamos no tempo e espaço. Essa memória organiza neurônios parietais e das áreas occipitais primárias, da mesma maneira como no processo do relembrar, para criar a sensação do imaginado. À medida em que cresce o nosso conhecimento de mundo, aumenta a nossa capacidade de imaginar, mas ter uma mente criativa requer treinamento. É preciso aprender a buscar novas relações entre os fatos já aprendidos. O imaginar se diferencia do relembrar porque se apoia sobre a simulação de novas relações entre as coisas que já observamos para criar o novo. O relembrar apenas recupera as relações vivenciadas. Atualmente, a neurologia verificou que, mediante a percepção direta ou a imaginação, as zonas do cérebro ativadas são as mesmas. Isto é, o cérebro não consegue distinguir o que é real ou o que é imaginado, pois as processa de igual forma. Uma prova direta e esclarecedora disso é o fato de, em muitos sonhos, só constatarmos que eram sonhos depois de acordarmos. Os sonhos são criações do nosso cérebro, como uma imaginação involuntária e inconsciente, mas mesmo assim alteram as nossas emoções, a nossa temperatura corporal, a nossa pulsação. Reagimos a eles tal como reagiríamos com a realidade. A imaginação muitas vezes é conscientemente utilizada contra nós próprios, no caso específico dos medos. Perante um medo, mesmo sem querermos, imaginamos o pior cenário possível, provocando as respectivas alterações no organismo, como aumento da adrenalina, aumento da pulsação, da respiração, da tensão arterial, e, no entanto, o nosso corpo está a reagir perante uma imagem ou situação que existe apenas no nosso cérebro, uma situação imaginada. Existem métodos e técnicas que utilizam esse poder da imaginação em prol do bem-estar da pessoa, tais como a PNL, a hipnose, exercícios da psicologia cognitivo-comportamental e etc. A imaginação é uma ferramenta útil para modificar, construir ou ressignificar memórias, mas essa função está dependente essencialmente da personalidade da pessoa, pois as pessoas pessimistas, tristes ou deprimidas tendem a tornar as memórias más ainda piores e relativizar as boas.
Levada ao extremo, a imaginação tem potencialidade para criar a nossa própria realidade e alterar todas as nossas memórias. Resumindo, é possível modificar-nos toda a nossa existência, basta querermos verdadeiramente. Bertrand Russell enfatiza que é somente por meio da imaginação que os homens podem ter consciência do que o mundo poderia ser. Sem ela, progresso se tornaria mecânico e trivial. É por isso que, além de ser o motor da criatividade, a imaginação nos possibilita desenvolver a empatia necessária para percebermos as situações sob uma ótica diferente.